Os Cavaleiros do Zodíaco, o retorno de Abel, a vingança do Deus traído, parte 2. A resposta não veio com discursos ou advertências, veio com a ação silenciosa e determinada daqueles que juram proteger a esperança. Os Cavaleiros de Bronze, os mesmos que um dia desafiaram Abel no Éden, avançam pela montanha da dignidade renovada. Não há hesitação em seus passos, apenas a memória viva de uma batalha passada e a promessa de uma que está por vir. Hyoga de Cisne avança com uma determinação glacial, seus olhos azuis mais frios do que qualquer gelo que ele já tenha criado. Ele carrega consigo um juramento silencioso, uma promessa feita a si mesmo nas profundezas gélidas de seu próprio coração. Ele forjaria um caixão de gelo para Abel. Desta vez, não seria um gesto de desafio, mas de cumprimento. O ar no templo é pesado, carregado com o cosmo arrogante dos arcontes. E a batalha é imediata. Um turbilhão de força bruta contra a resistência incansável do coração humano. Ninurta, o devorador de cosmo, lança-se contra Shiryu. Cada golpe do dragão é metodicamente anulado, não pela força, mas por uma habilidade voraz que suga a energia de seus ataques. Shiryu sente seu cosmo definhar, não por esforço, mas como se estivesse sendo drenado por um parasita divino. A fadiga que o consome não é física, é espiritual, uma exaustão da alma que faz seus membros pesarem como chumbo. Enquanto isso, Ikki de Fênix enfrenta Tammuz. O arconte de Dumuzid nem precisa se mover com violência, seu olhar é sua arma. Um raio pétreo e gélido atinge Ikki e instantaneamente a mente da Fênix é arrancada da realidade e lançada em uma ilusão perpétua. Ele vê seus amigos mortos, Shun chorando por ajuda, um ciclo infinito de seus piores pesadelos. Para escapar, para queimar as correntes mentais que o aprisionam, Ikki é forçado a fazer o impensável. Ele deve incendiar seu próprio cosmo vital, queimar pedaços de sua própria essência em uma labareda de agonia pura para renascer mesmo que mais fraco, mesmo que à beira da aniquilação. É um sacrifício íntimo e devastador. Do outro lado, Hyoga e Shun são engolidos pela fúria de Darsky. 9 cabeças cospem destruição. Raios, gelo negro, ácido, fogo que não se apaga. A defesa circular de Shun estala sob a pressão, e o gelo de Hyoga se desfaz antes mesmo de se formar completamente. Eles estão em uma defensiva desesperada, dançando na borda do abismo, seus corpos marcados por queimaduras e cortes, forçados a confiar um no outro apenas para sobreviver ao próximo segundo. No auge do caos, no salão principal do templo, Abel observa a carnificina com uma serenidade perturbadora. Saori, sua lança cravada no chão, o encara, seu próprio cosmo um farol de calma na tempestade. Por que, Abel? Ela pergunta, sua voz carregada de uma dor genuína. O Éden foi uma lição. O poder não deve ser imposto, mas compartilhado. O que você busca com essa carnificina? Abel ri, um som seco e vazio. O Éden foi uma farsa, irmã. Você fala em compartilhar, mas o que você compartilhou comigo foi uma adaga envenenada. Você e seus humanos... Olhe para eles. Ele gesticula para o mundo lá fora, invisível, além das paredes. Você os defende. Guerra sem fim, inveja que corrói, arrogância que cega. Eles são um câncer neste planeta, uma praga de ingratidão. A flecha que me matou não foi lançada apenas pelo Pégasus, foi carregada pela perfídia da humanidade que você insiste em proteger. Eles não merecem sua luz, merecem apenas o reinício. Sua utopia distorcida é revelada. O grande reinício. Ele não quer um trono, queria um apagador cósmico. Apagar a humanidade falha e começar do zero. Uma criação pura, isenta das falhas que ele tanto odeia. Irmão, a voz de Atena é suave, mas inflexível como o aço. Você foi ferido, e eu lamento essa dor. Mas você vê apenas as sombras que eles projetam e se recusa a enxergar a luz que luta para brilhar dentro deles. A capacidade de amar incondicionalmente, de se sacrificar por um estranho,
de perdir e de perdoar. Coisas que até mesmo um Deus caído como você parece ter esquecido. O abismo entre os dois deuses não é de poder, mas de perspectiva. Um vê apenas o carvão, o outro a centelha dentro dele. Milagrosamente, contra todas as probabilidades, os cavaleiros de bronze prevalecem. É uma vitória manchada de sangue e exaustão. Shiryu, com um último suspiro de Cosmo, encontra uma brecha no poder de Ninurta e o derrota. Ikki, consumido mas não quebrado, reduz Tammuz a pó com uma explosão de agonia transformada em poder. Ryoga e Shun, num último ato de sincronia perfeita, congelam e despedaçam as 9 cabeças de Darsky simultaneamente. Eles estão de pé, respirando ofegantes, seus corpos um testemunho da brutalidade que enfrentaram. Mas não há tempo para comemorar, não há momento para cuidar dos feridos. Porque do centro do templo, uma pressão esmagadora se ergue. Abel se levanta. A aura âmbar e cinzenta ao seu redor se condensa, materializando-se em uma armadura divina de uma magnificência aterradora. A armadura da coroa do sol. É cinzenta como as cinzas de um mundo morto e dourada como o fogo que o consumiu. Ele avança em direção a Atena, e a batalha entre irmãos divinos começa. É um espetáculo de poder puro, golpes que poderiam rachar continentes sendo trocados no espaço de um corredor. Atena luta com a força da defensora, mas Abel luta com a fúria do traído. E em um momento de abertura, criado pela dor de ver seus cavaleiros caídos, um golpe brutal de Abel atravessa suas defesas. A ponta de sua lança de energia rasga o ombro de Atena, e o sangue divino, dourado e brilhante, jorra no ar. Um espetáculo horrível e lindo, salpicando sobre Seiya, que estava caído e inconsciente a poucos metros dali. E é nesse instante, com o cheiro do sangue de sua deusa no ar e o grito de dor dela ecoando em seus ouvidos, que tudo está prestes a mudar.